e quem nos ajuda nessa análise, e faz tempo que não passa por aqui, é Peri Passotti Pedro, Regis do Mercado de Algodão, consultor deste mercado. Peri, que prazer ter você aqui novamente conosco, depois de um tempão, hein? Seja bem-vindo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Carla. Tava com saudades também. Muito legal estar trabalhando com vocês. Também achei que foi muito tempo entre a última vez e essa. Um trabalho isso, não pode ficar tanto tempo assim. É verdade, meta para 2025, vamos encurtar esse espaço, Peri. Perfeito, vou anotar aqui. É isso mesmo. Bom, meu amigo, temos aí um dia de baixa para os preços do algodão, quase 1% de queda, mas as últimas semanas, não só para o algodão, né, Peri? Mas nós vimos as soft commodities, as commodities agrícolas terem dias bastante agitados, e isso não significa oscilação de preço muito intensa, mas os mercados testando muito os dois lados da tabela. O que está justificando esse movimento, em especial para o algodão agora, Peri? O algodão está passando por momentos nervosos. Teve a eleição do Trump, que trouxe algumas novidades, e aí as repercussões dessa eleição vieram na esteira disso. A cadeia do algodão, do ponto de vista macroeconômico, ela está olhando com lupa o movimento do Fed. Então, o algodão ele vem já há alguns anos num patamar baixo de demanda, e essa demanda de um ano para cá, especialmente de abril para cá, se traduziu numa queda de Nova York e está trilhando num patamar muito abaixo do que a cadeia mundial gostaria que tivesse tradando. Então, isso, a culpa disso, na visão de nós analistas, é principalmente da subida de juros que o Fed foi obrigado a fazer, assim como a Europa, para poder conter uma coisa que há muito tempo eles não viam, que é a inflação. Então, essa inflação, ela foi contida esse ano, finalmente, e o Fed pôde, pela primeira vez, reverter sua tendência e começar a baixar os juros. Então, essa reversão na tendência e essa redução dos juros, a velocidade com que ela vai acontecer é algo que vai ser muito de perto acompanhado pela cadeia de algodão, porque a gente acredita que está dependendo da redução da inflação e dos juros para que a economia retome de verdade mundial e que a gente possa ver voltar a demanda pelos têxteis que vem reduzindo nos últimos 3 anos. Então, o acompanhamento do que acontece depois daquela reversão que aconteceu há 2 meses é o que está sendo olhado. Então, a cada notícia que sai, por exemplo, sai uma notícia que o desemprego aumentou um pouquinho, mais do que se esperava. Então, a cadeia já fica com medo de, na verdade, o Fed parar de baixar juros e voltar àquela tendência. Então, até que realmente se consolide a mensagem do Fed seja, gente, estou ok, já estou tranquilo, não vai ser uma estatística diferente que vai fazer eu deixar de baixar juros, eu acho que os mercados devem continuar nervosos, Carla. Não teve nada do ponto de vista tão fundamental que justificasse isso, não. Peri, acho que olharmos para essa perspectiva, principalmente do que pode acontecer com Donald Trump, ou com Donald Trump não, ou com os mercados, a partir do momento em que Donald Trump sentar na cadeira de novo na Casa Branca, vai ser fundamental a partir de meados de janeiro do ano que vem. Muita coisa pode mudar na sua análise, Peri? Olha, pode mudar, mas eu costumo lembrar, não é a primeira vez, né? A primeira vez que o Trump assumiu, ele era um desconhecido. Hoje a gente já sabe mais ou menos que apita ele Sim. toca, aí a gente sabe que uma parte grande da política econômica dele está baseada em tarifas. Entre eu e você, e quem está assistindo a gente, não conta para mais ninguém, da última vez que ele subiu foi bom. Então ele teve um movimento particularmente interessante para a cadeia do algodão, em que ele tarifou o alumínio e o aço que vinha da Turquia para os Estados Unidos, e a Turquia retaliou tarifando em 10% o algodão americano que entrava na Turquia. Então, o Brasil, de repente, que é a alternativa mais barata ao algodão americano, passou a poder ser vendido até 10% mais caro. Então, nós ganhamos muito mercado dentro de um mercado extremamente importante, que é a Turquia, por causa dessa retaliação. E isso durou mais de um ano. Então, meu ponto é, do ponto de vista de algodão, se ele faz um acordo com a China e a China tem que importar dos Estados Unidos,
os Estados Unidos deixam de vender para todos os outros mercados. A gente vai exportar mais para a Indonésia, para o Paquistão, para o Bangladesh, enfim, Vietnã. Tem outros mercados que não. Você tira do bolso esquerdo, põe no bolso direito. Dependendo de como ele levar a cabo essa política de aumento de tarifas e dependendo das retaliações que os países fizerem sobre o algodão americano, não vai me surpreender se esse movimento acabar sendo mais benéfico do que maléfico para o algodão brasileiro, cara. Bom, e a gente tem esse espaço, Peri, para crescer. Você tem perspectivas positivas para o 2025 para o algodão do Brasil? Claro, a gente vai olhar aqui para a China como um destaque no consumo, mas a gente tem espaço para, inclusive, ampliar e diversificar o nosso mercado. E apesar dessa pressão dos preços no mercado internacional, a gente pode ter um horizonte mais promissor para o algodão do Brasil especificamente? Eu acho que sim. A cadeia verticalizada do algodão brasileiro, né, em que os produtores brasileiros beneficiam seu próprio algodão, estocam seu próprio algodão, faz com que o preço do algodão brasileiro seja mais competitivo. E em momentos como esse, de crise, nós consigamos manter a sustentabilidade financeira mesmo a preços mais baixos. Não é o que a gente queria, mas a gente acaba tendo uma postura defensiva que nos ajuda a ganhar mercados neste momento. A gente consegue colocar o nosso algodão por um preço mais competitivo e aquele comprador lá de fora que num cenário mais tranquilo estaria comprando de Estados Unidos e Austrália a um preço mais caro, porque assim o que é o seu industrial, o padrão industrial dele já está acostumado com aquilo, ele é forçado a buscar uma alternativa mais competitiva de preços e aí ele se volta para o Brasil, vira para o industrial dele e fala: olha, eu sei que você está acostumado com a Austrália e Estados Unidos, mas a gente vai precisar comprar do Brasil por uma questão financeira. Acostuma a trabalhar com algodão brasileiro. E uma vez que essa indústria acostuma a trabalhar com algodão brasileiro, aí a gente ganhou mais um cliente, ele percebe que o algodão brasileiro tem uma qualidade tão boa quanto, até melhor do que o algodão americano, e a gente passa a ganhar mais mercado. Assim que a gente tem feito nos últimos 10 anos, e numa situação dessa, isso se acelera graças à preparação que os produtores fizeram, graças a todos os avanços que eles conseguiram nos últimos anos. Então, num momento como esse, em que surge uma oportunidade de ganhar mercado, a gente está pronto e eu tenho certeza que 25 vai ser um ano bom para o Brasil em termos de conquista de novos mercados e ampliação da sua presença nos mercados mais importantes do mundo. Peri, pensando em formação de preços e custos de produção, como é que você avaliou essa disparada do dólar, o dólar se estabelecendo ali, pelo menos por enquanto, na casa dos R$ 6, para o complexo do algodão no Brasil? Como é que isso mexeu com a nossa competitividade? Como é que isso mexeu com os negócios? Como é que hoje o complexo de algodão no país está olhando para esse mercado cambial? Uma ótima pergunta. Eu estava conversando sobre isso com um grande produtor na segunda passada, eu visitei. E o algodão ele tem uma particularidade: 85% do seu custo de produção é em dólar. Então, fertilizantes, defensivos, né, tudo isso já está em dólar. Mas ele vende a sua produção em dólar também. No momento em que existe uma disparada, duas coisas acontecem. O que sobrou de custo de produção dele, esses 15 a 20% em reais, se tornam mais baratos em dólar, e a produção dele, que estava sendo vendida, que é vendida em dólar, quando ela vem para o Brasil, ela reverte melhor. Então, existe sim um ganho de competitividade quando isso acontece. Esse ganho ele é limitado, 15, 20% aí do custo de produção, mas ele acaba mais beneficiando o produtor do que prejudicando. Mas não é o mesmo ganho de competitividade que você tem em commodities que tem custo de produção quase todo em reais, como, por exemplo, milho ou mesmo café. Mas é bom, é mais benéfico do que maléfico, mas não é isso que faz toda a diferença para o algodão, não. O que faz diferença para o algodão no fim do dia é o produtor produzir bem, é a produtividade, a tecnologia, e é esse esforço que ele faz em aumentar a reputação do algodão brasileiro, investindo do próprio bolso, é sempre bom frisar, tendo escritórios na Ásia e fazendo com que o Brasil conquiste mercados maiores e melhores todos os anos. Peri,
os grãos nessa próxima temporada, nessa safra 2024-25, a gente tem visto os analistas falarem muito sobre como vai ser fundamental a garantia de uma produtividade elevada, eh, perdão, para garantir que haja uma margem um pouco melhor para o produtor. Porque via preço, nós já sabemos, né? Nós vamos exportar muita soja, nós temos um potencial muito forte, por exemplo, nós temos força para exportar mais milho, mas se a gente olha, assim, a gente sabe que os preços ainda estão pressionados. A capacidade produtiva global aumentou muito, em especial aqui no Brasil, e isso pesou sobre os preços, apesar de uma demanda que cresce. Como é que isso se dá pro algodão nesse momento? Como é que o produtor tem que ali fazer os seus ajustes, até a própria indústria fazer os seus ajustes diante desse cenário, de uma pressão que ela é teimosa, é difícil de reverter esse momento de pressão sobre os preços, né, Peri? Via produtividade, também vai ser um caminho pro algodão nesses próximos meses? Com certeza, Carla. Eu fui diretor de uma operação de produção de algodão e soja durante 4 anos, e todo ano nós fazíamos análise de sensibilidade. Então, o que que acontece com o resultado da operação se o fertilizante estiver 10% mais barato, se os insumos forem 10% mais baratos, e aí se a produtividade for 10% maior e nada batia a produtividade, você já tem aquele custo de produção que você fez, e aí custa a mesma coisa produzir mal e produzir bem. Você acaba não economizando nisso. Então, nada faz tanta diferença no seu resultado final quanto a produtividade e o seu preço de venda, né? Porque o custo de produção já está dado. No caso do algodão e dos grãos, eu tenho duas mensagens. O algodão, ele é a Fórmula 1, o produtor não brinca, não toma riscos, ele realmente investe tudo que ele pode, ele tem o melhor maquinário a melhor mão de obra investida nisso, a melhor consultoria, o melhor tudo que ele pode. No caso dos grãos, isso nem sempre é verdade. Então, a melhor coisa, eu sempre digo isso para os produtores de grãos que não plantam algodão e que poderiam plantar algodão, e existem centenas deles no Brasil. A melhor coisa para a produção de produtividade de grãos, para mim, é plantar um pouco de algodão. Então, que seja 20% da sua área, 30% da sua área. Eu sei que muitos produtores de grãos têm esse receio, que é um outro mundo, mas o que eu sempre digo para eles plantar algodão injeta tecnologia na sua fazenda, injeta um maquinário mais caro. Você é obrigado a buscar uma mão de obra mais qualificada, você é obrigado a buscar uma consultoria melhor, olhar mais para o solo, e tudo isso você traz para a fazenda e acaba se traduzindo também na produtividade de grãos e de milho. Você muda de patamar na sua fazenda. Então, é importantíssimo o foco em produtividade. Nada vai te garantir, vai fazer uma diferença maior no seu resultado do que isso. E se você é um produtor médio a grande de grãos e não planta algodão ainda, considera ter mais essa cultura no seu portfólio. Tem maneiras de começar, que não são tão arriscadas, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai trazer muita coisa boa aí para sua unidade produtiva. Peri, voltando um pouquinho pro cenário global, e claro que isso diz respeito direto ao produtor brasileiro, como é que você avaliou também as últimas medidas econômicas anunciadas por Pequim? Mudança na política fiscal, mudança na política monetária, situações diferentes ali, uma tentativa de estimular principalmente o consumo pelo governo chinês. Como é que você recebeu essas análises e o quanto disso impacta para esse setor? Aí vou além ainda da questão né, do algodão especificamente, mas do setor de uma forma mais ampla. É. A China é o nosso motor, né? Então, o consumo chinês, costumo dizer isso, no ano passado nos salvou. Então, quando a gente vinha numa trajetória de queda de preços, ali por julho, agosto, a China entrou fortemente no mercado, comprou bastante algodão brasileiro, bastante algodão, o que sobrou, tinha sobrado na época de algodão americano, e isso fez com que os preços reagissem. Esse ano isso não aconteceu. A China, ela vinha trabalhando com 65, 70% da sua capacidade industrial. Hoje ela está aí ao redor de 70%, 75%, que é um nível muito baixo em termos de China. O consumo interno dela é um problema,
mas a gente precisa que tudo volte, a gente precisa que a Europa volte, que os Estados Unidos voltem, que a economia global volte a consumir e consumir. Aí ela, quando volta a consumir a cadeia como um todo, e a China é o maior produtor de algodão, é o maior consumidor de algodão e é o maior importador de algodão. Então, qualquer medida do governo chinês no sentido de estimular não só o seu consumo, mas também a sua indústria, é super bem-vinda pela cadeia. É importante que isso continue e é importante para eles também, do ponto de vista macroeconômico deles, né? Toda a matriz econômica chinesa, ela se baseia em consumos altos e no resgate dessa população rural, que tem uma renda per capita muito menor do que a população urbana, e eles continuam esse sifonamento de população rural para as áreas urbanas de uma maneira super planejada, de uma maneira toda planificada, como só um governo ditatorial central pode fazer. Mas depende disso para que a China continue escalonando, continue reduzindo seus níveis de pobreza, como vem fazendo nos últimos anos, e continue crescendo como nação. Então, isso é muito bom, isso é visto de uma maneira muito positiva por nós, e a gente precisa que isso continue, tá? A China, ela é um motor importante não só do algodão, como do agro como um todo. E essas medidas são super, super bem-vindas, e a gente sabe como isso é importante para eles também. Isso deve continuar. Esse motor do consumo chinês para a economia global ele é fundamental, né, Peri? Então, ele precisa estar funcionando a pleno para que as demais economias entendam também como é que as coisas estão se dando ali e haja esse espaço para que as outras economias também se sintam mais confiantes e também possam crescer. O que acontece no consumo chinês diz respeito a todos nós, né? A China espirra, a gente pega um resfriado, mas É. uma coisa interessante de entender da China é que, ao contrário de quase todas as outras nações do mundo, a China não injetou dinheiro na economia diretamente na mão do consumidor durante a pandemia. Então, quase no mundo todo, houve programas do governo de dar dinheiro diretamente para o consumidor para que ele pudesse passar a pandemia, mesmo que o seu comércio estivesse fechado, mesmo que... A China não fez isso. Por não ter feito isso, ela não sofreu os efeitos de inflação que estão sendo combatidos no mundo todo, né, que o Brasil exemplarmente conseguiu reduzir de uma maneira mais rápida do que o resto do mundo, né, até uns anos atrás. E por causa disso, hoje ela tem espaço para fazer isso, ela tem espaço para fazer políticas que aumentem o consumo do seu mercado sem se preocupar com a explosão da inflação. Isso é uma contramedida que a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, nunca poderiam fazer num momento desse, e eles estão tentando arrefecer a economia e segurar a inflação. Como a China não deu esse programa de auxílio que nós tivemos no mundo todo, inclusive no Brasil, hoje ela tem espaço para fazer isso, e ela está fazendo isso de uma maneira muito chinesa, né? Muito Sim. diretamente no mercado, sem discussão, é assim que vai ser e ponto. Não sei quem eu estou prejudicando, não sei quem eu estou ajudando, não tem lobby aqui, ninguém vai bater na minha porta reclamando. Essas são as regras do jogo, vivam com elas. E é bom, do ponto de vista de mundo, é bom do ponto de vista de economia chinesa, a gente faz votos para que essas medidas tenham os efeitos desejados e acelere essa retomada do consumo, não só na China, como no mundo todo. Peri, como é que você vê os resultados disso aparecendo? E eu quero já trazer para você um comentário do seu Newton Della Villa, que tá sempre conosco. Obrigada, viu, seu Newton, lá de Sinop, no Mato Grosso. Ele diz assim, ó, não podemos esquecer da Índia, um potencial muito importante, acho que teríamos que olhar com mais carinho para lá, também com alta população. De fato, a Índia precisa estar no nosso radar, né, Peri? Que legal você falar disso. A gente teve aquele jantar anual em Liverpool, em outubro, né? E aí de Liverpool eu fui para a Índia. A gente tem um parceiro comercial que eu quis entender e conhecer, e lá eu consegui entender ainda mais de como funciona. 100% o que o senhor está dizendo, o mercado indiano é um mercado super importante. Eles têm uma pessoa lá, o Modi, finalmente. Eu trabalho com indianos já desde 2006. Então, eu acompanhei não só a evolução, como a política indiana. E eles tiveram vários governos ruins,
Mas esse último governo do Modi, né, que é o primeiro-ministro já há muitos anos, ele fez o óbvio. Então ele fez aquelas reformas que todo mundo fala que tem que fazer, ele foi lá e fez. São reformas estruturais importantes e mudaram realmente a Índia de patamar. Então, é uma população enorme, pujante, mas nós temos uma dificuldade com duas dificuldades com a Índia. Uma, que os preços são controlados do ponto de vista estatal, como na China, mas eles são ainda mais imprevisíveis. Como você não tem um poder central ali arbitrando, às vezes a Índia dá uns cavalos de pau em termos de preço. Então, às vezes, ele tem um cara forte na indústria, ele vai favorecer preços mais baixos. Então, ele coloca um preço, ele dita um preço mais baixo para o algodão para favorecer a indústria. Aí esse cara cai, entra um cara que é mais alinhado aos produtores e ele aumenta o preço de uma hora para outra. É um mercado mais nervoso, assim, do ponto de vista local. Por outro lado, ela é uma força consumidora enorme e o que tem acontecido é que China e Índia eles têm exportado fios para alguns outros países. A gente está vendo algumas demonstrações de força no Vietnã, por exemplo. Então, o Vietnã tem aumentado as suas importações, o que é muito bom. A gente desconfia que uma parte grande dessas importações e retomada ainda lenta, gradual, do Vietnã tem a ver com fazer fio e exportar para a China. Então, você já vê um pouco, do reflexo dessas medidas, né? E a mesma coisa com a Índia. Então, a Índia, todo mundo fala há muito tempo que é um mercado realmente que deve explodir. Eles têm algumas particularidades dele muito interessantes que merece um outro programa só sobre isso. Mas tenha certeza, todo mundo está de olho na Índia. A gente tem uma dificuldade lá que são as estatísticas. É um número monstruoso de produtores, é um número muito grande de beneficiadoras e os problemas estatísticos deles são bastante falhos, às vezes tem correções muito altas, eles têm chuvas de monções que às vezes transformam a produtividade de ponta cabeça de um dia para o outro, você está esperando uma coisa, acontece outra, mas sem dúvida nenhuma, é um país que passou a China em termos de população no ano passado, ainda tem uma renda per capita muito baixa, mas que vem crescendo. E a gente tem certeza que vai ouvir falar muito, muito da Índia, não só em termos de algodão, mas em termos de. E ela é um líder regional também, tirando o Paquistão, que realmente eles não fazem nenhum tipo de negócios, ela acaba tendo uma presença regional importante nos outros países. Bangladesh, que é um mercado têxtil super, super importante para o algodão, super competitivo, e super instável politicamente, principalmente nesse momento, ela acaba se escorando e às vezes pedindo ajuda e sendo ajudado porque eles têm um bom relacionamento com a Índia em momentos de instabilidade política como está acontecendo agora. Então, a gente está prestando muita atenção na Índia, é um país que é um juggernaut, é um país que vem pedindo passagem, a gente tem certeza que a gente vai ouvir falar muito dele nos próximos anos. O senhor está 100% correto. Isso é muito bom. A gente sabe que, olhando, eu estava falando há pouco, antes da gente entrar no ar, da Argentina, que também vem ampliando os seus mercados. E como isso é importante e fundamental para a sustentabilidade dos negócios, né, Peri? Nós vimos os governos últimos da Argentina pisarem no pescoço do agronegócio local e hoje nós já demos duas boas notícias. A Argentina mandando o seu primeiro lote de trigo para a China depois de 8 anos de negociações e abrindo o seu mercado de carne ovina e caprina para o Marrocos. E isso é o que faz a diferença, é o que traz a competitividade de forma mais sustentável. Diversificar mercados, diversificar pautas exportadoras é realmente o que precisa estar na conta, né, Peri? Deixa eu pensar que ano que foi. 2014, há exatos 10 anos, mais uns 12 anos, nós tínhamos dentro da empresa um parceiro, uma outra unidade na Argentina, e eles plantavam 50 mil hectares entre amendoim e soja, era bastante coisa, e a gente foi lá visitar, conversou com o diretor de produção deles, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele falou, Peri, tem três coisas que a gente não consegue controlar e são absolutamente imprevisíveis. São elas o clima, os preços internacionais e o governo. E ele falou isso de uma maneira séria, e eu fiquei pensando, poxa, esse cara coloca o governo com o mesmo nível
de imprevisibilidade que o clima. Então, na cabeça dele, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa era a Argentina, né? A cada 3 meses tinha um cavalo de pau, ou na parte trabalhista, ou na parte de impostos. E no fim do dia, entre eu e você, era só um Estado que precisava fechar as contas, gastava muito mais do que podia, e via no agro ali o único filho que está indo para a faculdade, então vamos tomar tudo que ele tem, sabe? Sim, O agro ele não pede muito, cara, ele não pede ajuda. O agro no Brasil, ele é um dos únicos do mundo que é zero subsídio. Brasil e Austrália, o governo, se você quebrar, quebrou e bola para frente. Um outro compra sua fazenda e continua, a gente não vai estar ali. Estados Unidos você tem seguro de tudo quanto é lado, subsidiado, dado, planta que se não colher a gente vai, te paga, te dá o dinheiro. Isso acontece em outros países do mundo porque eles entendem que o agro é uma questão de segurança alimentar. No Brasil, não. Na Argentina também não. Mas o agro só pede paz. Então, olha, eu não estou pedindo ajuda, só não me atrapalha. Se você não me atrapalhar, eu te agradeço muito. E o agro brasileiro cresceu esses 8% nos últimos 50 anos ao ano, com isso, né? Com paz, com tranquilidade. Poxa, esquece que eu existo, eu não estou pedindo para me ajudar muito. Só não me atrapalha aqui que a gente vai trabalhar 365 dias por ano, não vai ter feriado, não vai ter fim de semana, e a gente vai conseguir entregar um resultado. E o produtor argentino que eu conheci, que tem várias características, é um solo extremamente fértil, é um país com produtores muito bons. Ele só pedia isso, ele falava, olha, eu não estou pedindo para me ajudar, só não me atrapalha, e ele foi atrapalhado durante muitos e muitos anos, porque era a fonte que eles entendiam, e eles conseguiram fazer na Argentina uma comunicação muito efetiva em demonizar o agro, dizer que o agro era responsável por tudo que tinha de ruim. A gente faz votos que o governo novo consiga passar esse estágio tão difícil que é agora, né? Que é um estágio de você segurar sim. gastos. Né? É muito fácil você ficar impopular segurando É, gastos da maneira como ele está fazendo. E que bom que ele está ganhando o mercado, e que bom que a gente vai ter um vizinho, como já provou o Plano Marshall, é melhor ter vizinho bem do que ter vizinho mal das pernas. é verdade. Então, vamos torcer para a Argentina voltar, então, encontrar a sua política e a gente voltar a ter aqueles produtores, porque é um país realmente bastante fértil. Eles só precisam de um pouquinho de estabilidade e alguns Exato. anos sem ninguém atrapalhar. Eles não estão pedindo É, muito. Se isso acontecer, tenho certeza que a agricultura e o complexo agroindustrial argentino vai voltar a ser o que era no é isso mesmo. passado, cara. Esses são os meus votos também. Meu amigo, é sempre um grande prazer ter as suas análises aqui no Bom Dia Agronegócio, sempre muito completas. Você sabe que sempre que eu te entrevisto, eu já saio daqui, né, aprendendo mais do que eu imaginava. Então, Peri, você é sempre muito bem-vindo, viu, meu amigo? Certamente. é, nossos hiatos serão menores em 2025 e a gente vai trazer mais informação para o produtor de algodão aqui durante a programação do Bom Dia Agronegócio e a nossa programação todo Notícias Agrícolas. Quero muito te agradecer, aproveitar já esse momento para te agradecer por um 2024 tão informativo. Tá perto de ti é aprender sempre. Obrigada, viu, Peri? Obrigado a você, cara. Toda a equipe do Bom Dia, assim, eu sou fã do canal, estou sempre assistindo. Eu vejo vocês crescerem a cada ano. 24 foi mais um ano espetacular para vocês. Eu faço votos que 25 seja melhor do que 24 e pior do que 26. É verdade, que assim seja. Obrigada, Peri. O mesmo eu te desejo, meu amigo. Um abraço, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.